eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pod 30 Mais. Você já chorou no banho? Sabe quando é aquele momento que a água cai e a vida desmorona em silêncio? No episódio de hoje nós vamos falar sobre os perrengues da vida adulta, mas também sobre como lidar, sobreviver e quem sabe até rir de tudo isso. O episódio de hoje é: o que me faz chorar no banho? Como lidar com os desafios da vida adulta? Então hoje aqui comigo é ela que é terapeuta e palestrante em saúde mental, Joyce Martins, e também ela que é historiadora, antropóloga, mestre em mídias e instrutora de polidense, Larissa Gomes. Oi, meninas! Gente, olá, Olá! tudo Oi, bem? gente! Como vocês estão? Tão bem hoje? Por aqui tudo bem? E vocês, como é que vocês estão? Não chorei no banho hoje, pelo menos. Gente, e aí? Vocês sabem me dizer quando que foi a última vez que vocês choraram no banho ou tiveram aquele sentimento, aquela sensação de chorar no banho, que a vida adulta estava muito difícil? Ah, eu sei. Vou tomar a frente, tá, Larissa? Eu sei. Ai, foi semana passada, confesso. Foi semana passada. Gente, eu sou muito fã desse colocar para fora os sentimentos, principalmente em choro. Eu acho que o choro não é sinônimo de fraqueza, ao contrário, ele alivia, sabe? Para que a gente tire do peito, tire da garganta aquela sensação ruim. No banho, melhor ainda, né? Porque mistura a água do banho com a água do choro, vai tudo embora no ralo de uma vez. Mas semana passada, eu tava num pico aí com uma apreensão, parte espiritual, com um serviço. Sabe quando vem aquela carga que a vida ela não espera, né, gente? Ela não manda só um cavalinho difícil, né? Vem aquela tropa. E aí semana passada apareceu a tropa inteira e eu falei: "Ah, eu vou chorar, que é o que eu posso fazer agora e depois eu começo a resolver". Exatamente. E você, Lari, lembra a última vez? Também foi recente? Foi recente também. Parece que é a mesma vibe da Joyce. Agora que chega no final do bimestre na escola, as coisas começam a degringolar de uma forma que, assim, a estafa chega no nível hard, assim. Sim. E foi um caso que aconteceu de um aluno, de um trabalho, e aí ele me desalinhou. Só que aí no momento se a gente fica firme, né? Mas aí quando Uhum. chegou em casa eu dei uma desmoronada, assim. E parece que recentemente as coisas andam dando um tanto Uma, quanto den uma é degringolada, né? tipo, meio Tudo que junto e misturado. conturbado. E aí, tipo assim, é carro que quebra, é internet que não funciona, tipo, é umas coisas assim absurdas. E aí Sim. eu pensei, falei, cara, Só o tem um pobre não jeito. tem um minuto de paz, né? Só tem uma forma de eu resolver, como é que é? Chorando. Chorando no banho. E Ô, eu posso gente, fazer um comentário pode, com isso que a claro. Larissa falou? E é curioso, né? Porque assim, nós somos mulheres maduras, né? Já estamos com a carreira aí em andamento. Só que se a gente conta para alguém um fato e que você chorou, alguém aponta e fala, mas você chorou por isso. Só que quando a gente conversa com a pessoa, você vê que não é a internet, é que é o problema na escola, a internet, aí é a dieta que você não está conseguindo fazer, é o corpo que você não está de acordo, é a pressão no dia a dia, é o sono que você não dorme. São várias coisinhas. E aí, naquele momento que a internet queimou, aí você chora, mas não é aquele fato, é a carga que a gente está carregando, né? A gente sempre está com a bolsinha cheia, e aí quando a gente não chora por causa de uma agulha, a gente chora por causa da bolsa cheia. É que a agulha acabou pegando ali no último espaço. Sim, eu acho que a gente tá bem alinhadas, porque eu também tive algumas semanas difíceis de várias coisas acontecerem, ou melhor, não acontecerem. E aí também me deixou bem. Aí já junta também com a TPM, que eu também não tava muito bem, né? E aí você vai ficando assim, apreensiva, mal. E eu também já tive esse momento, assim, desse desabafo emocional mesmo, né? Simbólico aí, que, né, a gente traz, que é o choro no banho, mas é esse lugar mesmo de, tipo assim, que a gente meio que retoma. Parece até um instinto infantil, assim, né? Que eu Sim. não tenho o que fazer, cara.
Eu lembro uma imagem, né, que a minha mãe, eu morava em casa, né, agora eu moro em apartamento, mas morei em casa por muito tempo na minha infância, adolescência, lá em Avaré. E minha mãe pendurava a roupa no varal, e um dia o varal caiu. Ela começou a chorar. E, gente, eu lembrei, esse tempo atrás, simbolicamente também, né, assim como o banho, o choro no banho, dessa cena. Com certeza ela não chorou pela questão de né, as roupas terem caído ali. É ruim, é horrível. Mas eu acho que porque a vida dela não devia estar fácil. Esse momento simbólico, assim, desse desabafo emocional. Vocês acham importante a gente ter esses momentos, mesmo, né, nessa maturidade, como vocês já pontuaram, nesse lugar onde a gente tem essa demanda que nós vamos ter que resolver depois? Vocês acham importante ter esse momento? Olha, eu sou super fã e eu super indico, né, na terapia, nas palestras, eu acho que a gente tem que primeiramente validar os nossos sentimentos. E como você falou, hoje a gente tem uma política aí do seja forte, passa por cima, se é superável, então supera e não sei o quê, e vem como se a gente tivesse que ficar suprimindo sentimentos, emoções, situações, e você vai juntando, juntando, só que uma hora a conta chega. Então, quando Uhum, a gente fala, né, olha, eu já levando para saúde mental, mas quando a gente fala de alguns transtornos mentais, eles vêm justamente porque eu acumulei demais, eu fui, né, ignorando, passando por cima, né, aí de repente a conta chega muito grande. É diferente quando eu tô com um problema, veio dois, três, cinco problemas, por exemplo, né, eu não tenho o hábito de gritar, mas se você tem o hábito, às vezes, de colocar para fora, expressar, tirar de você, às vezes num grito, sozinho em casa ou na rua, ok, é válido, porque assim, o que não pode é a gente ficar com aquela sensação, sabe, assim, uhum, reprimido, com aquilo sufocando a gente, porque senão isso acaba adoecendo. E outra, não é porque nós somos adultos que nós não temos problema. Temos, né? Quando a gente é criança, a gente tem o problema da boneca, do amiguinho que não quer brincar com a gente. Só que quando a gente é adulto, a gente tem o problema do trabalho, a pessoa que não, a gente não se dá bem, né? A gente tem o problema da cobrança, são outros problemas, a gente continua tendo problema. Então, eu sou super fã, eu acho que tem que sim reconhecer, olha para você e às vezes o que você está precisando é chorar. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo que às vezes tudo que eu precisava é chorar. E depois que eu chorei e dormi, parece que saiu bastante. O problema ele não resolveu, mas dentro de mim ele ficou menor. sim. Eu acho também super importante, né? Porque assim, a gente vive numa sociedade hoje, né? Sistema neoliberal, a gente não pode recusar nada, e nem os próprios sentimentos. Então, por exemplo, você tá ali no fundo do poço, você tá vendo todo mundo no fundo do poço ali, existem alguns lugares que são assim, tá todo mundo assim ao ponto de ter um colapso, mas tá todo mundo sorrindo, tipo assim, não, eu tô aguentando. E aí é uma deixa para um dar dizer, olha, eu não aguento mais. E aí, tipo assim, todo mundo começa a colocar as cartas na mesa. Não é só porque a gente é adulto que a gente tem que resolver tudo o tempo todo, né? Porque senão a vida fica até meio sem graça, né? Tipo assim, você Uhum. ter, nossa, eu tenho todas as respostas para tudo. Porque a vida adulta assim, são outros problemas, mas não deixam de ser problemas, né? E eu acho que esse expor, né? Esse pôr para fora é algo, é muito importante porque existem muitas pessoas que não colocam, e aí depois isso se transforma em doenças psicossomáticas, pessoas que têm que se controlar através de muitos. Por exemplo, tem gente que toma remédio que talvez nem precisava, de certa forma, porque era só numa conversa, se abrir, né? Então, são várias camadas que impulsionam, talvez, a gente estar nessa beira da loucura, porque eu, às vezes, acho que eu vou enlouquecer. Sabe quando você pensa e fala: "Não, de hoje eu não vou passar. De hoje é eu e me levando lá para Teresa Perlatti". É bem isso mesmo. E hoje na vida adulta, meninas, o que vocês acham que pesa mais? O que vocês acham que leva vocês a esse momento de fragilidade, de vulnerabilidade, de chorar mesmo, de chegar nesse lugar de o banho ser o único conforto, momento ali sentimental? Tem alguma Falaria. coisa, um gatilho pra vocês? Eu acho que lógico que tem alguns gatilhos que são mas eu vou falar, assim, um caso pessoal, né. Uhum, Eu acho que na verdade, não sou eu que me cobro muito. É que sempre, por exemplo, desde criança, enfim, eu sempre fui muito bem vista pela família, né. "Ah, a uhum, Larissa é inteligente, a Larissa vai ter um futuro promissor". E aí, tipo assim, apostaram muitas fichas em mim,
Isso é ótimo, né? Que bom que eles confiaram no meu potencial. Mas hoje eu tenho a hombridade de dizer que isso talvez agrave algumas circunstâncias minhas, porque às vezes eu faço coisas, né? Às vezes vou me transgredindo, fazendo, me colocando em situações para não decepcionar ou não sair desse lugar que me colocaram. E aí isso é um dos grandes motivos, assim. Porque às vezes, cara, às vezes você só não quer, às vezes eu não quero trocar o carro, às vezes eu quero ter sei lá, às vezes eu não quero fazer uma viagem, às vezes eu quero ficar de boa. E aí as pessoas colocam, não, porque você tem que comprar agora esse carro, porque esse é melhor, que não sei o quê. E essas demandas, elas vão. A gente fala, né, que a gente vê a vida, a psicanálise fala, né, quem acredita na psicanálise, enfim. Mas a gente vê a vida quando criança e depois a gente vê a vida uma vez quando criança, né? E depois a gente só tem lembranças, né? E aí essas lembranças depois vão custando caríssimo em alguns aspectos da vida. E eu acho que essas coisinhas, assim, que vão impulsionando para que eu chegue lá e chore. Tipo, eu não queria fazer isso, mas aí vão me encurralando, aí eu faço e eu fico, cara, não devia ter feito, mas às vezes não tenho peito de falar, não, não vou fazer. Você entendeu? Essas coisinhas pequenas que daí você conta pro outro, a pessoa fala, é só você falar que não. Mas não é só o não. Sim. Tipo, não é só o não, né? Entendo. Eu, no meu caso, assim, o que tem pegado bastante, assim, para mim, né, eu me considero até bem na parte de lidar com pressão, lido bem, então a parte de trabalho, parte do dia a dia e tal, mas tem um lance que ele me pega muito, e assim, e eu tenho uma dificuldade muito grande, vou desabafar com vocês, de lidar com aquilo que eu não posso resolver. Eu tenho uma dificuldade de aceitar. Então, sabe quando assim, tipo, isso eu não tenho o que fazer, a minha mão não resolve, minha cabeça não resolve, nada que eu faça não resolve? É muito difícil isso para mim. E um dos casos é que, né, vendo o movimento que está hoje, eu vou externar, pode parecer um exemplo besta, mas vocês vão entender. Esse padrão que a sociedade ele vem colocando, principalmente na internet. Por quê? Sabe quando você chega num momento que você fala assim, sua competência não basta? Porque vocês estão na rede social, então vocês sabem que assim, não é só um profissional bom que se destaca, ele tem que saber fazer um feed, fazer um vídeo e postar e vender e jogar e não sei o quê. E isso vai me dando uma vontade de chorar no banho que eu falo, onde é que se perdeu? Onde é que você ser bom não é o suficiente? Eu preciso parecer bom, eu preciso vender bem. E aí, a outra medida que é a que realmente faz com que eu chore, porque a primeira ela faz eu ter vontade de chorar, a segunda eu realmente choro, que é quando você vê que quem tem dinheiro para investir e ela não é tão boa, ela tá lá na frente, porque ela tá investindo, ela tá usando, e isso aí você fala, inverteu. O negócio ele Uhum. mudou. Então, isso é uma coisa que ele pega demais pra mim, porque eu sou muito assim do tipo, batalha, você faz, você conquista. Então, você estuda no concurso, você passa, eu sou muito, minha cabeça ela é muito assim, sabe? E hoje a gente tá vivendo na internet um movimento que não é assim, né? Aqui, né, entre nós, aproveitando, né, o movimento. Hoje em dia as pessoas elas colocam coisa que às vezes nem é verdade, mas só para aparecer, para conseguir pegar e depois aquilo girar para voltar para ela numa lucratividade, sem se preocupar se aquele conteúdo ele realmente vai ter um impacto, se a pessoa ela vai receber, se aquilo vai fazer sentido, se aquilo é verdade. Vocês não entendem o que eu quero dizer? Um negócio que assim acabou ficando muito comercial, algo que ele era tão profundo. Olha, eu falo, putz, se eu acompanhar, eu vou estar contra o meu valor. Se eu ficar contra o meu valor, eu não vou me destacar, o dinheiro não vem. Aí eu fico nesse looping, aí eu pego, abro o chuveiro e choro. Porque eu falo, como é que eu vou resolver? Vocês me entendem? Então isso dá um certo gatilho em mim, confesso. Hoje em dia, é meio que isso que você acabou de relatar mesmo, Joy, que é essa coisa de, tipo, você não basta ser só bom na sua área. Você tem que ser bom social media, você tem que vender o seu trabalho e a sua imagem como se fosse imperdível, como se as pessoas que estão ali, se elas não estão com você, elas estão perdendo algo. E, cara, isso é exaustivo. É isso. Exaustivo, Exaustivo exaustivo. demais. A melhor palavra é muito exaustivo e desgastante. É porque você, além de às vezes ter que performar
né, na rede social um relacionamento maravilhoso, uma vida saudável com a sua família, você tem que performar que você, olha como eu lido bem com a minha vida financeira, porque eu viajo 2 vezes no ano, eu faço isso, porque, gente, isso é performar, né, apenas. E a gente pode estar fazendo isso sim, e isso nos agradar. Mas a partir do momento que a gente coloca isso para os outros, de uma maneira onde a gente quer ali, né, aparentar e mostrar, a gente está performando. Ainda fora isso, a gente tem que vender nosso trabalho, que a gente estudou, que a gente se dedicou, que a gente buscou, porque nós vivemos sim um mundo de meritocracia, apesar de, com certeza, nenhuma de nós aqui ser super a favor, né, a isso, mas a gente vive nesse mundo, a gente está dentro desse mundo, onde as oportunidades não são iguais para todos e todas, nós não saímos do mesmo lugar, do mesmo ponto de partida, né? Então a gente, às vezes, dá muito valor mesmo às coisas que a gente conquista e às coisas que aonde a gente chegou, muito por saber de onde a gente veio, né? E como é difícil chegar lá, e como é difícil. E aí a gente chegar nesse lugar onde essas aparências, e saber mesmo que é muito dura a nossa realidade, e talvez isso nos faça chorar mesmo no banho, de saber que enquanto eu tô subindo degrauzinho, degrauzinho, a pessoa pegou um elevador, saca? E ela foi lá pro 15º andar, e eu tô aqui subindo 5 degraus, sofrendo, e eu tô... Carregando um piano, né? Porque a gente está subindo e está carregando um piano com mochila na Isso, mão, com exato. sacola, porque a gente. E aí, quando a gente sobe os degraus, não estamos subindo sozinha, né? A gente está carregando mais gente. É isso, exatamente. Exatamente. Ainda além de carregar a gente, ainda carrega. E eu acho que pra mim é muito isso, assim, essa demanda da performance e essa demanda também da em questão de ter muitas coisas pra fazer e ter que fazer todas elas bem e às vezes não fazer elas bem, vai fazer elas todas mais ou menos, né? Mas ter que performar que eu faço muito bem em todas elas, tá? Que todas elas estão assim 100%. Eu acho que isso me tira. Nós estamos aqui também alinhadas mais uma vez na questão profissional, né? Que é esse lugar. Hoje mesmo eu busco uma troca de carreira, uma mudança de carreira, né? Eu quanto isso dá trabalho, porque você me dediquei tanto ali a algumas coisas na minha vida que agora elas fizeram sentido, né? Já por 10 anos, décadas já, já tá dando Aham. década. E agora eu quero começar a fazer outras coisas e mudar mas ao mesmo tempo não posso largar totalmente as coisas que eu também fazia, porque elas são as que hoje me dão algum momento, alguma estabilidade financeira para continuar Normal. nesse lugar que eu preciso estar, né, sempre estável, principalmente nesse momento, eu acho que de transição de carreira, que eu quero outras coisas agora, venho buscando e venho me aprimorando e tentando, né, dando aí esses passos para esse novo momento, esse lugar de muitas vezes eu estar instável, não saber muito bem como é que tá. Nossa, isso me deixa num lugar, gente, que é horrível, que é esse lugar de a gente não poder mesmo saber, prever as coisas que vão acontecer com a gente. E já pegando o gancho disso, vocês acham que essa estabilidade emocional, financeira, profissional, familiar, amorosa, ela é um mito? Vocês já deixaram isso para trás? Vocês sabem que não tem jeito? Sempre vai estar faltando alguma coisa? Ou vocês ainda buscam muito isso? Isso toma muito aí o tempo de vocês? Vocês sentem muita vontade de ter essa estabilidade, esse lugar mais tranquilo em todas as áreas? Paz e amor. Olha, eu vou ser bem sincera, eu costumo falar, e aí é uma parte um pouco realista demais, eu falo que é muito difícil alguém ser feliz em todas as áreas, bater 10 em tudo, amor, carreira, filhos, sabe assim, do tipo, tudo, bater o sonho. Eu acho que isso é muito, eu acho que beira a utopia. Eu acho que a gente consegue ter um estado interno de uma estabilidade, mas tendo 10 numa área, 7 na outra, 9, 6, um negócio um pouco mais que oscila. Só que é vendido para nós como se fosse uma métrica muito alta. Então, para você estar 100%, então o seu relacionamento ele tem que estar 10, ou a sua carreira ela tem que estar 10, a sua parte pessoal tem que estar 10, a sua saúde mental tem que estar 10, a parte espiritual tem que estar 10, como se eu precisasse bater 10 em tudo. E a gente sabe que isso na prática, isso não tem como, até porque eu gosto daquela metáfora, né, de girar os pratinhos, né, aquela analogia. E aí, tipo, não dá para girar todos os pratinhos ao mesmo tempo.
tempo. E volta e meia cai um pratinho. Então, hoje é o trabalho que ele não está, né, 100%. As coisas, elas são bem mutáveis. Então, os nossos interesses, como você falou, você já está numa transição, eu também. A Larissa agregou bastante na carreira dela. Então, ou seja, até quando eu era 10 profissional, você fala, mas parece que isso não faz mais sentido. Aí a gente desce para um 7, desce para um 6. Então, assim, eu acho que, na verdade, eu acho que isso não existe, na minha opinião. E eu lido muito bem com isso. Então, a única coisa que eu tento manter é alguns pratinhos girando melhor. Então, tem algumas áreas da minha vida que eu me dedico melhor para que eu atinja uma nota máxima. E as outras, eu lido bem com aquilo, não vai ser 100% e tá tudo bem. Eu também penso ser utópico. Eu acho que a vida ela é movimento e a humanidade ela está se redescobrindo. Eu acho que quem zerar a vida assim, eu acho que não faz mais sentido, né? E se Uhum. dinheiro, felicidade, amor fosse tão, né, fosse o total, o cara não tava investindo tanto pra ir pra Lua pra ver o que tem lá, porque já deu, né? Então, tipo, o cara não tá indo pro submarino lá ser Uhum. esmagado, porque então a gente percebe que eu acho que a base do humano ser é a falta. A Sim. falta movimenta a gente. A gente desejar coisas novas nos movimentam, entendeu? Mas Uhum. assim, eu acredito que, assim como a Joyce disse, em alguns aspectos da minha vida eu vou dando mais importância, sei lá, para que fique um 8, 10, 7, Uhum. 10, que já é muito. Na atual circunstância, Na gente. atual circunstância, né, no ano de 2025, todos os perrengues que passamos por aí, Sim. mas eu acho que a gente entender também isso, entender que a gente não vai ser o suprassumo de tudo, isso também vai tolindo muitas angústias. Porque, por exemplo, lógico que eu queria, sei lá, eh, eu acredito que eu sou uma excelente profissional, você também, a Joyce também. Deveríamos ganhar muito mais do que ganhamos, mas a gente sabe que a gente não ganha, não é porque a gente não é boa o suficiente, mas porque o sistema vai colocando algumas pessoas em alguns lugares e a gente já entendeu o nosso lugar e agora está tentando ressignificar ele, como você falou sobre essa relação da meritocracia. Sim. Então, é essa questão, é você saber identificar que às vezes você não é o total. Por exemplo, tem gente que acha que, tipo, ai, mas é porque fulano conseguiu passar na prova do TOEFL, fala 3 línguas, cara. E aí a fulana estuda em escola bilíngue desde 7 anos de idade. bebezinha ali. E aí eu que estudei minha vida inteira em escola pública e cada ano tinha um professor de inglês. Fiz minha Ah. proficiência na unha. Eu, lógico que eu não vou me frustrar. Não é porque ela é mais inteligente que eu, é porque ela teve mais oportunidade. E a gente entender isso é algo, sabe? Eu acho que é importante. Sim, até pra não ter esse lugar mesmo de. Quer falar alguma coisa, Joy? Quero, não, mas pode comentar, depois eu quero fazer um comentário. Até pra não ter esse lugar também de insatisfação todo momento, né? Que eu acho que é uma coisa que o sistema ele quer muito que aconteça. Essa roda aí quer muito que a gente esteja insatisfeito todo momento, né? E, enfim, eu acho que entender o seu lugar, ter cair essa ficha é libertador, porque ao mesmo tempo que a gente entende que nós podemos sim mudar isso, isso não quer dizer, né, absolutamente nada também de que, as oportunidades elas vêm, a gente pode sim mudar o nosso futuro e tal, mas nós sabemos também que existem muito mais fatores externos do que só a nossa própria vontade de ser e de ir atrás e de buscar, sabe? Isso que eu ia comentar, que aí quando a gente também a gente analisa melhor, a gente vai ver que são poucas as coisas que elas dependem apenas de nós. Então, assim, relacionamento amoroso, eu dependo do outro, o meu trabalho, eu dependo do outro, eu dependo do outro. E quando envolve outras pessoas, a gente já tem que lembrar que isso ele é um fator relevante para que as coisas elas
tão com a nota tão alta, porque não depende só de mim. Então, quando eu dou uma humanizada nessa parte, eu falo, tá, mas como é que eu vou ter um relacionamento amoroso, né? Essa área com uma nota 10, sendo que isso não depende só de mim. Eu dependo que uma outra pessoa e que a gente vá caminhando, que os interesses eles vão. Então, ou seja, né? Isso já torna mais difícil. Eu falo, né, que a relação interpessoal, todo mundo vai concordar, ela não é fácil. Ela exige um jogo de cintura das duas partes. Então, quando eu lembro que muitas áreas da minha vida, elas não são só sobre mim, elas são sobre mim e a sociedade e outras pessoas, eu já preciso dar uma baixada e falar, talvez não seja o 10, talvez não seja como eu quero. Por quê? Porque Uhum. tem o outro, né? E a gente esquece muitas vezes, e quer ter essa estabilidade lá em cima, mas não tem como. Não tem como. Sim, isso é muito culpa também, eu acredito, né, que seja dessa cultura da performance mesmo dentro das redes sociais, por exemplo, sabe? É claro que nós já estamos muito, já temos ali esse olhar crítico bem grande em relação às vidas das pessoas e o que o Instagram traz e tal. Mas mesmo assim, muitas vezes, a gente acaba caindo naquele continho, né? Acaba comprando aquelas vidas ou comprando aquele momento. Eu mesmo, eu me espelho muito em pessoas, vejo ali e acabo, às vezes, me sentindo assim, muito às vezes nas áreas profissionais mesmo. Vejo as pessoas dando certo, né? Enfim, eu sei que elas também ralaram muito para dar certo, porque grande parte do meu entorno não são pessoas privilegiadas, mas assim, às vezes eu vejo ali elas mais felizes, ou uma transição que deu certo, ou elas galgando ali, né, coisas pra elas, pra vida delas, e aquilo às vezes me traz uma coisa assim, meu Deus, que dê comigo também, e também essa ansiedade que as redes sociais fazem, né? Eu não caio nesse papinho de família perfeita, margarina, isso aí, gente, isso aí pra acabar é 2 segundos mesmo, né? Como a gente vê bem acontecendo. Não caio, né, nesses contos de, ai, porque minha vida é perfeita. Porque se fosse assim mesmo, como bem disse Larissa, as pessoas não estavam aí buscando coisas inimagináveis, né? Bilionários que têm tudo, têm estabilidade financeira, podem fazer de tudo, viajar, conhecer várias culturas e tal. Elas não estariam indo atrás de coisas, gastando bilhões nisso, em vez de a paz no mundo, né? Buscar a paz no mundo, que também é uma coisa difícil, mas não é tão interessante, né, pro bolso. Não, não é legal, né? Não. Não é tão legal. Não vai te deixar, talvez até te deixasse marcado na história, mas não tem um gostinho de ir pra Marte. Não é mesmo? É, Mas enfim, eu acho que isso também tem muito dessa. Eu acredito que seja um mito, com certeza, né? Trouxe pra vocês, mas já sabia a resposta também. No fundo, né? É um mito essa estabilidade total. E que às vezes a gente precisa priorizar mesmo lugares onde a gente possa estar melhor, né? Eu acredito que relações, pra mim mesmo, mais pessoais, são coisas que às vezes me destabilizam também. Então eu tento sempre manter mais tranquilo. Ai, rolou um lance com o meu boy, eu já tento resolver logo, porque isso às vezes me tira um pouco do eixo. Ai, teve um problema no trabalho, eu sou uma pessoa mais objetiva nisso, eu gosto já de resolver também, não gosto de ficar protelando, diferente de outras coisas que às vezes eu protelo, né? Eu acho que as relações pessoais, amizade também, acontece alguma coisa, tal, eu já resolvo logo. Ai, mas eu já prefiro, vamos falar logo, vamos resolver logo, porque para não ficar com aquela angústia, aquela coisa que às vezes deixa a gente impacta, né, no nosso pensamento. Eu fico ali, né, todo tempo ali na nossa vida ali, como se fosse um diabinho, o anjinho diabinho, né, essa historinha de falando ali com você e você não consegue se concentrar, não consegue viver, não consegue comer, enquanto não resolve essas coisas. Eu também tenho isso, assim, hoje em dia, né, com certeza, a prioridade é manter as minhas relações, até para que eu possa, por exemplo, gastar minha energia no trabalho, buscando essas novas oportunidades, né, que eu venho buscando para mim. Então, você precisa estar bem, pôr prioridades em algumas coisas. E, enfim, financeiro também tento às vezes, mas nem sempre é possível. Mas sempre tô tentando, né? aham, Assim, como Larissa, não quero trocar de carro porque eu não tô podendo também, aham. sabe? É aquilo, entende? Mas e aí, meninas, vocês acham que essa busca, a gente sempre tá buscando algo, né? Ela traz essa ansiedade, ela traz esses sentimentos conflitantes, e apesar de elas serem bons, também são ruins. Como que a gente lida na prática? Como que vocês costumam lidar com esse estou sempre buscando, mas também é difícil, e apesar disso ser um motivo na minha vida para eu continuar, é intenso também, me traz muitos sentimentos. Vocês lidam, fora os remedinhos, né, que às vezes a gente tem que tomar.
A gotinha, né? 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite, né? Exato, um floral, sabe, um negócio pra dormir. É. Eu já tive essa época, viu, gente? Ter que tomar remédio pra dormir, senão não dormia. Fora isso, na prática, vocês têm coisas assim que ajudam vocês a resolver, fora chorar no banho? Bom, né, puxando já a sardinha pro meu lado, eu gosto muito de ler, né? E a Uhum. leitura, para mim, é algo que me afaga, assim. Eu consigo identificar algumas coisas, mas não é só porque a gente tem conhecimento de alguma situação que a gente não vai passar por apertos, né? Mas eu acho que essa ansiedade tem aquilo a ver com o que a Joyce falou lá no comecinho, que ela tem muito problema em lidar com coisas que não está sobre a jurisdição dela. Tipo, que são coisas assim que na filosofia os dois maiores sentimentos que são os mais cruéis na nossa vida é o medo e a esperança que são atrelados ao tempo. Então, tipo assim, o medo é um dos grandes problemas hoje dessas novas gerações, né? Porque eles nem começam, porque eles têm muito medo de fracassar, que é o medo é o mal que está por vir, e a esperança é o bem que está por vir, né? Então, quando você coloca muita ficha em alguma coisa e aquilo não é concretizado, você, tipo, cai num limbo. Então, eu acho que a gente ter perseverança, né, é algo tipo mais, como eu posso dizer, é mais justo com a gente. Só que nem sempre a gente consegue estar nesse nível, né? Então, Sim. aí eu leio bastante, eu procuro fazer coisas que eu gosto. E aí, sempre que eu tô angustiada, eu vou lá e pego um livro, sei lá. Não para terminar de Uhum. me matar, né? Vou pegar um livro, Elevar, né, para um me levar pouco ali uma o ar, a vou um pouco de atmosfera. poesia, tipo, um Gabriel Garcia Marques, uma história, assim. Olha Isso. uma Clarice Lispector, que daí você já morre, né? Não, Mas aí já vamos é pra matar tudo mesmo de deixa para ler em vez. outro momento, né? Não precisa ficar Isso. curtindo ali o sofrimento. Mas eu tenho Uhum. algumas coisinhas que eu já entendi que possa ser que me ajude. Não que me ajude 100%. E você, Joy? Ó, comigo, eu tento fazer assim. Eu acho que esse movimento de busca, ele é totalmente necessário para o ser humano. Eu acho que isso é o que dá sabor à vida, é o que dá sentido. Acho que sabor até pouco, eu acho que dá sentido é esse movimento. Eu sempre busco. Mas uma coisa que eu queria comentar é que a gente não pode esquecer que a ansiedade, ela nem sempre é maléfica, né? Então, quando a gente tem aquela ansiedadezinha, ai, meu boy vai vir, não sei o que, dá aquele ansiedadezinho, frio na barriga. Então, essa sensação só tem que separar o que que é essa ansiedade. Quando eu vou dar um passo diferente, então, quando, que nem você falou, né, eu estou tentando agora me solidificar mais na parte da comunicação, palestras e tal. Então, assim, eu fico numa ansiedade, mas não é uma ansiedade que ela beira a parte ruim. Não é algo que me faz questionar o que eu estou fazendo, é mais aquela coisa, nossa, o que que falta? Eu preciso melhorar, como é que é? Eu sei que, quando que vai ser a próxima? Então, assim, primeira coisa que eu tento olhar é realmente do tipo, que sentimento que ele está me dando? Ele é mais pro lado maléfico, ele está me fazendo mal, então é algo que do tipo, tá tirando a minha paz, me dá angústia, dói meu peito de pensar, ou é algo mais pro lado bom? Me dá um pouquinho de borboleta no estômago, eu fico um pouco eufórica, então é uma ansiedade nesse nível. Então eu sempre tento olhar para mim dessa parte. E uma coisa que eu faço muito, e que pelo menos comigo dá certo, eu sempre tento refletir a frase assim: o que me trouxe até aqui, o que fez eu tomar essa decisão, por que eu escolhi isso? Eu sempre preciso, como se eu mesma me desse um tapa na cara e voltasse a minha atenção para aquilo que é o meu motivo. Porque às vezes eu fico naquela, e agora que não sei o que, daí eu preciso, calma. Por que que você escolheu isso? O que que fez você? Então tá, então lembra deste princípio, acalma, vê o que é preciso corrigir, e aí segue. Então isso funciona muito comigo, porque senão eu entro num looping também de não tá ok, e aí ela vai saindo, e isso desvia a gente do foco. Eu sempre tento fazer essa parte, e uma das coisas que, pelo menos para mim, é aliado demais é a parte da fé. E nem vou falar de religião, é da fé. Então, como a Lari falou, né, da esperança,
pero que sou eu. Eu fico ali, ó, eu tento manter a minha cabeça o mais firme possível de não, se não deu certo agora, vai dar certo depois. E sabe assim, realmente mantendo uma esperança e uma crença de que aquilo lá ele vai rolar, é só uma fase, sabe? Eu sempre tento trabalhar esses dois pilares em mim, porque eu não tenho muito apoio nessa parte, né? Então, quando a gente já não tem muito com quem contar, daí você conta com você mesmo, você tem que achar quais as formas que dá certo com você. E comigo tem dado certo, né? Lógico, né, que tem dias que só eu falar não adianta, eu preciso chorar, eu preciso realmente falar, putz. E uma coisa que adiantou muito para mim, gente, foi quando eu comecei a compreender e acertar certos fatos. Por exemplo, uma pessoa uma vez disse para mim, nota 7 também passa de ano. E aquilo foi um tapa na cara para mim, porque eu achava que eu tinha que dar o meu máximo sempre. Tipo, não bastava ser boa, eu precisava ser extraordinária. Também por conta da parte de ser preta, e a gente sabe que infelizmente isso tem muito, então a gente precisa provar mais. Então eu me doava demais em um cargo que eu tinha. E ele falou, nota 7 também passa de ano. E ali eu fui vendo que do tipo, cara, eu não preciso bater o extraordinário, magnífico, o bom tá ok, sabe? Eu fazer o básico bem feito, ele é ótimo. E isso dentro de mim, ele também foi dando uma aliviada, que eu parei de exceder numa cobrança, sabe? Porque às vezes a gente quer passar do nosso limite, a gente não quer errar. Eu acho que um dos problemas nesse caminho aí, quando a gente vai fazer essa opção, é porque a gente não quer errar. Nossa, onde já se viu eu falhar e eu falar para as pessoas, como a Lari falou, né? Tem uma pressão por trás da família, é aquilo que eles idealizaram para nós, né? Ninguém perguntou se você quer esse carro, né? Mas as pessoas acham que fica bom para você esse carro. Então, quando eu comecei a tirar isso de mim e dar uma aliviada, tudo bem se eu falhar, tudo bem eu desistir. Quando eu também, falei assim, não tem problema nenhum, eu nada. Daí, não, não quero mais, ok? Isso não é para mim, vou desistir, eu começo outra coisa. Essas conversas internas, essas reflexões, elas me fizeram muito bem. Legal. Eu tenho. Eu quero um dia chegar nessa evolução de Joyce. Gente, eu tenho papos comigo também, lógico, né? Mas às vezes me bate aquela coisa, tipo assim, mas eu queria que tivesse dado certo assim, sim. Entendeu? Eu queria que tivesse sido desse jeito, sim. Por que não? Mas assim, realmente. Ai, mas uma coisa que você falou agora, Joyce, que eu também me identifico agora também. Gente, o feito é melhor que o perfeito, sabe? Eu tô nesse lugar também. Não dá pra ser 10 mil, 100. Eu me cobro bastante, sim, pra que seja muito bom, pra que seja maravilhoso. Mas o feito é melhor do que perfeito. Eu prefiro me arrepender de ter feito, mesmo que não tenha sido o melhor dos mundos e a gente não tenha, né, não tenha chego aonde eu queria, mas eu tenha passado por aquilo e aquilo não tenha ficado só na minha mente me martelando, do que realmente esperar as melhores condições, a minha melhor fase, meu melhor momento de dicção, de perfeição, de inteligência emocional, de dinheiro, porque aí não vai rolar mesmo, sabe? Porque parece que se tem uma coisa que a vida adulta ela corrobora é nas coisas para darem errado. É na avalanche para dar errado. E quando dão errado, gente, eu acho que um conforto para mim, eu gosto de ter esses momentinhos, tipo assim, deu tudo errado, ou não saiu como eu queria, ou é um dia difícil, né, em lidar com os outros e comigo mesma. Eu gosto de, sabe, chegar em casa, botar uma série, comer, pedir uma comida. Eu sou super do lance de comer, do conforto, sou sim. Não para todo momento, não todas as horas, mas é muito simbólico pra mim, é muito bom, assim, sabe? Ter aquela coisa do, vou pedir uma comida que eu gosto, beber um negócio que eu gosto, e aí eu tô lá vivendo aquela. Tá tudo difícil, mas aquilo me dá um conforto e eu me sinto realmente melhor. E aí eu sinto que também eu posso, depois disso, resolver as coisas. Depois que eu tive esse momentinho comigo, coloquei uma série boba que eu não vou precisar ficar pensando muito. E eu tô comendo aquela coisa deliciosa que eu queria. Eu preparo esse momentinho pra mim mesma. Me dou este, este privilégio, esse mimo. Hoje eu vou me mimar. Aham. E eu acho que isso é muito bacana pra mim. Isso me ajuda muito a me estabilizar. E não tem, né, coisa melhor mesmo do que fazer essas coisinhas pra gente. Espero um dia ser como Joyce, bater diálogos reflexivos, maravilhosos e resolver? Sim, mas eu sou também da prática de, eu preciso fazer alguma coisa ali
na hora, assim, meio que pôr um band-aid, sabe? Assim, Dá um jeitinho de pôr um band-aid, já que não vai ter como band-aid, fazer a um operação. sushi, um Isso, sushi, band-aid. não sarou nada, mas tá ali, entendeu? Tipo assim, pra ajudar você já, o visual já vai ajudando você a mentalizar e melhorando. E aí, meninas, falando um pouco também dessa vida adulta, de pontos sensíveis, vocês acham que a gente acaba tendo muitos afastamentos e a gente acaba lidando com uma solidão da vida adulta, que traz também esses momentos sentimentais, assim? Vocês acham que a vida adulta ela proporciona momentos mais de, não de solitude, mas de solidão mesmo? Eu acho. Eu tenho plena convicção, vivo isso, né? Até que nem a gente não tem como não mencionar, tem afastamentos que eles são involuntários, o luto, ele é um deles, é aquela ruptura que ninguém escolhe, você não espera e você tem que lidar. E fora a Sim, mudança de interesse, fora quando a gente vai nadar para um lado e aí alguns outros peixes eles ficam para outros, né? Então eu tenho amicíssimas assim, pessoas que moram no meu coração, mas que infelizmente não faz sentido, não caminha mais. Eu não sei vocês, mas eu acredito muito nessa vibe daquilo que a gente vibra e o interesse que a gente tem. Então, nós três, nós permanecemos alinhados porque são os mesmos valores, praticamente os mesmos ideais. E aí a gente vai até muito tempo na mesma energia. Só que não é sempre assim, né? A gente sabe que pelo caminho algumas pessoas elas vão mudando as opiniões e os valores e isso vai afastando. E muitas vezes você acaba ficando do tipo sozinho na ilha. Você fala, só eu estou aqui. Então eu vejo muito isso mesmo, passo, só que eu vejo que é uma coisa que não tem o que fazer, porque é o preço que se paga pelo que a gente é. E quando a gente tem valor, tem caráter, tem interesse, o contrário ele seria falso, né? E aí a gente estaria no meio das outras pessoas ou mantendo, cultivando relações prejudicando a nossa essência, mas só para manter. Aí não faria sentido, pelo menos para mim. É. Eu também acho que a vida adulta, a gente tem que tomar as rédeas da vida da gente, né? Porque até um determinado momento, a gente tem a família ali que, de certa forma, eles tentam dar uns auxílios. Mas eu acho que depois, quando a gente começa na carreira solo, mesmo quando você tem um par afetivo, mas até quando você casa, eu acho que você sobe um patamar em relação à responsabilidade. E aí você precisa assumir algumas responsabilidades suas que talvez vocês, sei lá, dividia, coisas simples assim, gente. O caso agora, por exemplo, eu tenho que fazer meu próprio mercado. Só que ao mesmo tempo, meu tempo livre é muito curto. Então, o que que eu faço? Eu faço mercado pela internet. E aí eu tenho algum período que eu fico aqui. E aí, se a compra não chega nesse período, tipo assim, eu preciso ir pro compromisso, eu perco a compra, aí eu tenho que ir lá no mercado buscar. Aí eu fico tipo assim, essas coisinhas vão impulsionando também gerando angústia, porque às vezes, por exemplo, o mercado cancela e sei lá, você queria comer um morango, e aí você tá todo, nossa, naquela sede de comprar um morango, você compra o morango, aí o mercado cancelou, você fala, pô, agora eu vou dormir sem comer um morango. Eu acho que essas coisas, elas também vão levando a gente por um caminho para que a gente chore no final. Porque assim, eu acho que a gente vai colocando tantas expectativas no nosso dia, que quando a gente toma banho ou senta lá para tomar, ou vai tomar banho, enfim, a gente vai pensando, tipo, ó, isso deu certo, isso não deu. Isso deu, isso não deu, isso vou deixar para amanhã. Ah, isso eu vou ter que protelar para mais outros dias. Então, a vida adulta, cara, a vida adulta é você lutar com o chefão todo dia, sabe? Do joguinho. aham, Passar de passar de fase. fase. É. Não é fácil. Sim, eu tenho também. E olha que pra mim, sabe, essa questão, mesmo de dores maiores, né, de perdas, e de questão também em você acabar tendo que se distanciar, né, de pessoas que você gosta, ela, em alguns momentos, foi muito difícil pra mim, até de aceitação, assim. Mas aí eu ia lá e insistia, às vezes, naquela relação de amizade.
E, pô, que horrível. Porque aí eu voltava pra casa culpada, me sentindo culpada. Primeiro porque naquilo me parecia totalmente errado, eu me sentia mal. Segundo que eu sentia sempre faltando com aquela outra pessoa. Faltando a verdade e também faltando, né, sei lá, de não conseguir complementar mais aquela pessoa. Sentia sempre assim, nossa, parece que a gente não. Isso mesmo, de não vibrar mais, de não ser mais, assim, parecido com aquela pessoa, ou de não conseguir falar as mesmas coisas, né? E isso realmente e causa uma dor até de luto mesmo, eu sinto, sabe? É, claro que a pessoa tá viva e você pode sempre tentar realinhar, né, esses papos em algum momento da vida, mas é muito doloroso. Você tá com uma pessoa que você é uma pessoa querida, né? Às vezes que você passou por uma fase difícil, a pessoa esteve com você ou você esteve com ela. E aí, quando você tá lá, traz aquela sensação de, meu Deus, a gente. E aí, todo momento que você tá ali com a pessoa, conversando e tal, tipo assim, cara, é uma sensação horrível. Porque não é uma sensação de tipo assim, ah, é porque faz tempo que a gente não se vê. Não é isso. Você sabe que é porque a gente não, a gente não combina mais. É, nós não E temos mais uma sintonia, não existe mais isso. E as pessoas, às vezes a pessoa tem valores muito diferentes de quem eu sou, do que eu acredito, e às vezes até, né, rola até briga, rola até coisas piores do que poderia ser sim, se você tivesse mantido mesmo aquela lembrança. E eu acho que muitas vezes na vida adulta eu me sinto assim. Pô, a pessoa já tem tanto problema, eu vou lá falar pra ela também dos meus problemas. Então, assim, eu sinto muito que a vida adulta ela é solitária. E não é só solitude de uma coisa boa, que eu preciso de momentos de solitude para que eu possa viver, né? Para que eu possa manter minha produção e tal. Não é de solidão mesmo. Muitas vezes você não quer incomodar o outro, sabe? Você não quer ir lá e falar, ai, Larissa, nossa, tô podre, sabe? Não quero sim. falar isso, não tô podendo, porque eu sei que ela também tá lá batalhando e tal. Então, assim, e nós, mesmo quando nós temos, né, pares, estamos aí em pares, as outras pessoas também têm as angústias delas. A gente tem essa, como a Larissa disse agora, nós temos essa vida em comunhão juntas, juntos, né, ou juntas aí, fazendo essa vida dar certo também. Então já tem esses problemas também. Aham. Então chega um momento que você se sente mesmo numa fase de videogame, só que só tem chefão, não tem a fase fácil, intermediária e difícil, só tem chefão. E aí eu me sinto às vezes nesse momento que me traz às vezes muita reflexão e me traz esse lugar, cara, eu na juventude eu tinha tanta gente. E depois dos 30 parece que também cai a ficha, né? Como eu disse, cai a ficha também. Elas também estão batalhando. Eu também não vou ficar levando lá, despejando, sendo a chata. Mas assim, é um pouco triste, né? Pelo menos eu sinto isso. Eu já senti, agora eu sinto menos, mas volta e meia eu sinto, não sei se acontece com vocês também, uma sensação de solidão, como se, não de uma maneira egoísta, como isso só acontece comigo, mas quando eu sou um indivíduo e eu tenho uma realidade e eu passo um problema, então não parece que as outras pessoas elas não conseguem acompanhar, porque aquilo é um momento seu, um problema da sua vida, então que nem a Larissa externou uma situação dela. Eu, no lugar da Larissa, eu me sentiria solitária nesse problema, porque é muito do tipo, esse é o meu problema. E vem essa solidão com a vida adulta, né? Que é do tipo, meu, é o meu carro que quebrou eu na rua sozinha, porque eu não tenho ninguém para contar aqui em Hortolândia, porque eu sou sozinha. E ali eu chego num lugar que estou solitária na vida adulta. E eu tenho muito isso, assim, sabe? Várias situações onde você olha e você fala, cara, eu estou solitária mesmo. E dá, é bem um lance que a gente olha e você fala, por mais que eu desabafe, como a Maila falou, né, de não querer levar para as outras pessoas, mesmo se eu levasse, aquilo não me tira do lugar da solidão, porque eu estou ali sentada sozinha. Eu posso telefonar para alguém para contar, mas assim, eu ainda continuo naquela solidão de local. É bem curioso isso, né? Sim, é bem curioso. Não gosto muito de lidar. Que tem gente que fala assim, ai, porque eu gosto desse momento de solidão, de solitude. Eu odeio. Eu odeio, eu acho triste, eu queria dividir mesmo meus problemas, queria colocar meus problemas na conta de alguém, ó, você vai resolver pra mim. Toma aí, meu Deus. bem, seja. Aham. Ah, mas você vai se colocar como frágil, eu não ligo.
Uhum. Não ligo. Fique em paz. Por exemplo, a minha companheira Giovana quer resolver os meus problemas, alguma coisa? Arrasou, gata, é É nóis. vontade. Se eu puder resolver alguns seus também, estamos aí. Porque tem gente que gosta desse, porque eu me basto. Ninguém se basta. Ninguém se basta, porque senão nós não estaríamos hoje vivendo em sociedade. Porque, mas eu não tenho relacionamento, mas você tem amigo. Ninguém vive sozinho, gente. A pessoa tem que trabalhar, ela convive com alguém. Mesmo que sejam relações superficiais, ela convive. Então, esse rolê de tipo de solidão é muito custoso, gente. Cara, pesa muito. E aí, tipo assim, mas você não vai lidar com isso? Eu vou lidar. Mas pra mim é pesado. Você entendeu? Não que eu estou fugindo do problema, eu estou identificando ele pra mim, cara. Poxa, eu ter alguém, sei lá, pra fazer uma compra de mercado pra mim, já ia ser uma glória. Entendeu? Mas você não vai escolher seu próprio legumes? Não ligo. Se pudesse até cozinhar e eu nem ver o legumes, tá excelente. Sabe essas coisinhas que o pessoal fica idealizando uma coisa assim que, cara, quer. Se quer, sei lá por que quer também. Porque, cara, é muito mais fácil quando você tem gente que corre com você. Cara, é muito mais fácil se sentir, tipo, se quebrar meu carro aqui, eu vou ligar para 3 pessoas, vão estar aqui agora. Cara, e você, tipo, se quebrou seu carro, você fica, mano, vou ter que dar um Tem que jeito. dar um jeito. É, Exatamente. E nessa vida caótica, nessas lágrimas, nesses chuveiros aí da nossa vida, vocês acham que chorar no banho é fraqueza ou resistência, meninas? É resistência. resistência. É resistência. Resistência, sobrevivência, resiliência, é tudo. É tudo. É tudo. Eu Você acho que lava a alma. é o que a gente pode fazer por nós. Hoje em dia a gente vive um momento muito complicado, nós sabemos, né? Uma cobrança social, uma cobrança interna, uma competitividade, está muito puxado. Então eu acho que quando a gente realmente tira essa armadura do cavaleiro perfeito, né? Do guerreiro, tira essa bendita dessa espada e do escudo da Xena, e aí você pega e fala, cara, putz, tá aqui, ó. Tô entregue, sou frágil sim, tô sofrendo sim, tá pesado sim, me tira do que você quiser, sabe? Assim, do tipo, mas você joga pra fora. Eu acho que realmente isso é uma resistência, porque do contrário a gente sucumbe, né? Que aí a gente vai cair num outro lugar, porque ele não tem como. Você não consegue sustentar isso por muito tempo. E aí você vai acabar caindo num buraco muito fundo. É, sem dúvidas é resistência. Você colocar ali as suas cartinhas ali na mesa, né? Não vai expor para o mundo também, mas para quem você está, para quem a gente sente segurança, cara, a gente se sentir frágil e amado, eu acho que também é modo de sobrevivência, sabe? Alguém te acolher, se você tá tristinha. Por exemplo, sei lá, eu tenho amigas que quando me vê triste, sei lá, eu trouxe esse chocolate que você gosta. Tipo, a gente ter as pessoas conseguirem identificar. Porque se você não se põe, as pessoas às vezes não identificam que você tá chateado, mas uma fala, um comportamento, cara. Eu tenho uma amiga na escola lá que ela é muito querida e sempre ela tá com alguma coisinha pra mim. A Giovana mesmo, quando eu tô muito chateada, ela manda um lanche, eu sou super comilona também. Ela manda uma pizza, porque eu adoro comer, né? Ela fala, eu vi que você tava chateada, toma aí, né? E, cara, isso é bom, né? Isso é ótimo. Então, é uma forma de resistência, né? Você se coloca ali e aí você ter essa segurança de poder, né, desabar em algum momento. E tudo bem. Sim, é importante mesmo, meninas. Vocês arrasaram. Esse papo foi maravilhoso. Eu adorei revê-las também, né? Porque essa vida de adulta nos deixa aí muito separadas, viu? Essa correria, né? Mas é muito bom pra mim ter vocês aqui, falar um pouco com vocês e relembrar um pouco aí dos nossos papos que nós já tivemos muitos, né? Em outras épocas a gente acabou nem comentando aqui. Que foram momentos difíceis também, momentos de labuta, momentos que não foram fáceis, que nos fazia chorar no banho também, aí de estagiárias, mas que nos trouxeram também momentos muito bons, né, de amadurecimento e de
poder conhecer uma outra, que também tá valendo, né? E aí, meninas, eu queria que vocês falassem aí nesses minutos finais, onde a gente pode encontrar vocês, onde a gente pode falar com vocês e também do projeto de vocês, se vocês quiserem aí apresentar qualquer coisa, tá bom? Então, quem quer começar? Bom, eu sou instrutora de pole dance, né, de Bauru aqui. Se vocês quiserem fazer uma aula experimental, eu também dou aula de lira, que é aquele bambolê suspenso que a gente se pendura também. Na verdade, sou da pegada da arte circense. O meu Instagram é LariCR Gomes, Larissa com Y, né? É o arroba, né? E o Instagram do estúdio é ops.clube. Ops, que é uma deusa egípcia, né? E aí a gente colocou esse nome por isso. Mas aí, vocês de Bauru, vocês meninas também, quando vier pra cá, vamos marcar um podcast montar uma aula. presencial, pendurada no pole dance, tomando Isso. cervejinha, enfim, várias coisas. Só alegria. Exato. A gente vai chorar no banho depois de dores musculares e muitos roxos. Muito Sim. obrigada pelo convite, adorei rever vocês. É muito bom a gente rever pessoas que estão vibrando na mesma sintonia que a gente, que parece que é um combustível para a vida, né? Mesmo aqui Exato. pela tela, enfim, parece que é algo que impulsiona a gente. Pô, tô vivo, e que bom que tem gente ali que ainda tá na mesma vibe, que eu posso contar, enfim. Muito obrigada pelo convite, viu? Bom, eu trabalho com terapia online, então quem quiser me procurar, eu curso saúde mental, faço pós-graduação, estou terminando. Pode me achar no Instagram, @Joyce Terapeuta, Joyce com Y. Sou palestrante de temas de conteúdo interior, então saúde mental, resiliência, motivação, autocuidado, é comigo mesma. Estou galgando aí a parte de comunicação e oratória, tenho me dedicado para isso. É um prazer falar, como vocês percebem, eu gosto muito de conversar, assim como vocês, temos isso em comum, né? E eu tenho tentado, estou até com uma proposta de ir para a rádio, mas como a gente tem que ir com as pernas, né, bem devagar, né? Então, para o momento, eu estou desenvolvendo uma mentoria, 7 passos para o bem-estar, onde eu ensino como a gente lidar realmente com a vida adulta e sentimentos necessários, como fé, resiliência, motivação e outros fatores que a gente não pode esquecer para dar aquele bem-estar. A gente não consegue controlar o externo, mas quando a gente lida bem com o que está dentro da gente, já é mais do que meio caminho andado para esse momento que a gente vive, né? Quando a gente consegue realmente parar, sentar, separar uma coisa da outra, saber o que é realmente importante, o que não é, o que merece muito a minha energia, o que não merece nenhuma energia minha. Então a gente sabe que isso aí é uma ação que faz toda a diferença. Podem me procurar lá no Instagram, vai ser um prazer conversar com vocês. Estou no YouTube também. E para mim é uma honra ser convidada por você, Maila, uma mulher que eu admiro demais. Não é, Bons menina? tempos, né? Comíamos pizza. A Larissa também, a qual dividimos a mesma época, tenho grande admiração, felicíssima e de boca aberta, fiquei todos esses anos agora. Eu lembro na época que você fazia a faculdade de História, né? E hoje ela é historiadora, polidense, arte circense, namorando, né? Compra online. Eu falei, gente, quanta coisa! Essa menina é muita coisa. Ela é muito. É muita coisa. Fora que às vezes ela solta um Foucault e outro e vai falando os Exatamente. autores. Eu falo, gente, é a Larissa. Então, para mim, é uma honra estar com vocês. E que bom que a gente continua na mesma energia, na mesma sintonia. Isso só ratifica que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que agora deu para ver que realmente existem pessoas boas no mundo, nós somos umas delas. Eu amo, Joyce. Sim, sou eu mesma, né? Não tem como. Gente, e com essa coisa maravilhosa de que nós somos, se existe gente boa nesse mundo, nós somos umas delas. Nós estamos nesse grupo. Nós estamos nesse grupo com certeza. A gente encerra esse episódio maravilhoso. Muito obrigada, gente. Agora a gente tá em vídeo, então você pode ver pelo YouTube, pelo Spotify ou qualquer um dos seus streams aí que você goste e que você prefira. Beijo, beijo. Obrigada, gente. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!